E aí, pessoal, tudo bem? O meu nome é Brian e eu sou o professor de Metodologia Científica da Faculdade FAECAD. Hoje nós vamos aprender a formatar uma resenha. Eu estou aqui, você já pode perceber a diferença que nas aulas anteriores nós trabalhamos escrevendo. Como a resenha é um texto grande, eu já trouxe uma resenha escrita, que inclusive depois nós vamos utilizar para outras atividades, mas já para facilitar a visualização de vocês. Então eu já trouxe uma resenha minha escrita, ela foi publicada na revista Ígnea da Faculdade FAECAD, entretanto eu coloquei nas normas da revista da faculdade. Cada revista acadêmica ela tem as suas próprias normas, ou seja, a sua maneira de formatar, e ela deixa lá descrito. Eu peguei esse texto aqui de exemplo para a gente ver como é que se faz uma resenha. Então, de cara, o que a gente vai fazer? Qual é a primeira coisa? A gente vai selecionar o texto inteiro, dar aquele Ctrl T que vocês já conhecem, e eu vou começar a selecionar aqui, ó, fonte, Times New Roman, tamanho 12. Vou deixar aqui no justificado, ver que as coisas já vão mudando. Vou clicar aqui, ó, o espaço entre linhas 1,5. Aqui eu não tenho espaço entre parágrafos. Como nós temos um texto escrito hoje, vocês vão conseguir perceber a diferença. Olha só, está vendo que logo após o ponto final inicia um parágrafo. Se eu colocar aqui, ó, espaço depois do parágrafo, perceba que a distância aumenta. Olha, geralmente é essa distânciazinha que os alunos não sabem tirar. Como eu já não tenho nenhum espaço aqui, eles já estão removidos, não preciso mexer. Venho aqui em Layout da página, Margens, Margens personalizadas, Superior 3, Esquerda 3, Inferior 2, Direita 2, aperto OK. Pronto. Já clico aqui na página inicial, já configurei a minha página e posso começar a trabalhar. Perceba que dos três tipos de resumo, resumo indicativo, que nós vimos na primeira aula, resumo explicativo, que nós vimos na segunda aula, e agora a resenha, que também é um tipo de resumo, ela é a que tem separação entre parágrafos. O que são parágrafos? É esse espaço delimitado com sentido completo. Todo parágrafo ele tem um sentido completo. É quando você quer trabalhar um assunto e você faz um parágrafo. Quando eu acabo de resolver esse assunto, eu inicio outro parágrafo. Dou o ponto final, aperto Enter e inicio o parágrafo. E tem sempre esse espaço aqui, que é o espaço de parágrafo. Então, de cara, a gente já consegue perceber uma diferença estética na resenha, que é a separação entre parágrafos. Pois bem, vou começar logo aqui a fazer o cabeçalho da FAECAD. Vamos lá. Faculdade Evangélica de Tecnologia, Ciências e Ciência de Biotecnologia da CGADB. Espaço, tracinho, FAECAD, Enter. Curso de Teologia. Se fosse outro curso, você em vez de Teologia colocaria o nome do curso.
Então, essa parte aqui a gente sabe que não existe. Então, eu vou lá e apago ela. Vou colocar o nome do professor. Aluno. Data. Boto o nome do professor, sempre precedido pelo título. Pronto. Volto meu cursor para cá, um espaço de mais um Enter, e escrevo maiúsculo o nome do meu texto, no caso, resenha. Dou mais um Enter. Boto a referência, 2 pontos. A referência dessa resenha que eu publiquei na Ígnea foi uma resenha do livro Experiência Hermenêutica Pentecostal, Reflexões e Propostas para a Construção de uma Identidade Teológica, dos autores Davi Mesquiati de Oliveira e Kenner Terra. Esse livro é da CPAD e olhem aqui aquela diferença que eu falei para vocês. Quando você faz uma resenha, no caso a revista Ígnea, ela pede para colocar o total de páginas. Então é um livro de 224 páginas que eu fiz a resenha. Ó. Então percebam aqui a divisão entre parágrafos. E ele teve um tamanho, essa resenha aqui teve um tamanho de, contudo, deu 4 páginas, pessoal, foi essa linha aqui. Essa parte final aqui também não precisa, esse daqui é uma característica da revista na qual eu publiquei, que ela pede o meu nome no final, as minhas informações acadêmicas e aonde eu trabalho no final o meu e-mail. Aí eu apago. 4 páginas. Vamos lá. Então, o que caracteriza uma resenha? Às vezes você já deve ter escutado na televisão, entre amigos, ou até nas redes sociais, alguém falando assim, resenha com os amigos. Só que resenha não é um bate-papo. A palavra resenha em si, na verdade, ela é um texto com uma crítica. Então, diferentemente do resumo indicativo e do resumo explicativo, aonde você não coloca a sua opinião no texto, a resenha permite que você coloque a sua opinião no texto, que você coloque a sua crítica, que você, lá no final, lá na conclusão, ou ao longo do texto, isso vai depender muito da sua habilidade, do seu costume de se fazer uma resenha. Eu sugiro que no primeiro momento você só faça no final, onde você vai expor a sua crítica. O que é uma crítica? Primeiro que não existe crítica construtiva ou crítica destrutiva. Isso daí é a partir da recepção de quem está sendo criticado. Sempre é uma crítica. Essa crítica ela pode ser uma crítica boa ou uma crítica ruim, uma crítica fundamentada ou uma crítica não fundamentada. Essa é que é a grande diferença. E aí você pode, na sua crítica, concordar com o autor, discordar do autor, acrescentar questões ao texto do autor ou retirar questões do texto do autor. É muito importante com que você exponha de maneira inteligente. Não adianta você lá na sua crítica dizer eu não concordo porque eu não concordo. Não. Você tem que dizer o que você concorda, o que você não concorda e um porquê, de uma maneira
reflexiva e acadêmica. Mas vamos iniciar primeiro pela introdução. Existem duas maneiras de se fazer uma boa introdução quando a gente está falando de resenha. A primeira maneira de se fazer uma introdução é você começar da mesma maneira que nós já fazemos no resumo indicativo e no resumo explicativo. Apresentar o objeto de pesquisa do autor, a problemática do autor, a metodologia utilizada e depois as considerações finais do autor. Essa é uma maneira. E você também pode colocar os principais pontos que o autor trabalha no texto. Você pode elencar aí, geralmente esses principais pontos eles vão ser de acordo com os capítulos. Ou você pode condensar alguns capítulos em um assunto geral, um assunto maior. A outra maneira de se começar uma introdução é quando você começa pela biografia dos autores. Então, quem são eles? De onde eles vêm? Qual é o contexto deles para que eles possam produzir essa obra? Ele dá mais trabalho porque você precisa buscar essas informações para além do livro que você está resenhando. Mas acaba ficando uma introdução muito boa. Uma terceira via é quando você mescla as duas maneiras anteriores. Quando você coloca os principais pontos do autor e quando você junta a biografia deles. Então, para a gente ficar de exemplo aqui, eu vou ler o parágrafo introdutório. As reflexões propostas por Mesquiati e Terra sobre a experiência hermenêutica pentecostal se mostram instigantes para o ambiente acadêmico. Os dois autores possuem uma carreira sólida e ativa em suas respectivas áreas de estudo. Sobre Mesquiati, podemos afirmar resumidamente que é professor, pastor e missionário de matriz pentecostal, pós-doutor em teologia e coordenador da RELEP Brasil, Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais. Sobre Terra, é professor, pastor, graduado em teologia, mestre e doutor em ciências da religião e membro da RELEP Brasil. O livro que analisamos é de característica mosaica, ou seja, não foi escrito de maneira contínua. Na verdade, é a junção editada em 10 capítulos de artigos publicados em revistas acadêmicas pelos próprios autores. Veja que a maneira que eu escolhi para fazer a minha introdução é um apanhado da biografia dos autores e da estrutura geral que caracteriza o livro, ou seja, ele é um livro mosaico, ele não foi um livro escrito de maneira continuada, mas foi a junção de vários artigos que eles já trabalharam ao longo dos anos sobre o assunto da experiência hermenêutica pentecostal. Uma característica estética importante é a simetria entre os parágrafos. Veja aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 linhas no meu parágrafo. Então, convém com que os meus parágrafos tenham sempre mais ou menos o mesmo tamanho. É claro que você não precisa com que todos os seus parágrafos tenham 9 linhas, mas que eles tenham ali 2, 3 a mais, 2, 3 a menos. É importante que o seu texto esteticamente ele esteja correto. Olha aqui, ó, sempre mais ou menos do mesmo tamanho. É importante vocês entenderem que menos de 4 linhas não precisa escrever um parágrafo. Sempre trabalhe aí a partir de 5 linhas para escrever o seu parágrafo. Mas sempre tenham aí mais ou menos o mesmo tamanho nos seus parágrafos. Após o meu parágrafo de introdução, seguem os meus parágrafos de desenvolvimento, aonde eu vou trabalhando os principais pontos que o autor foi desenvolvendo ao longo do texto
e que eu achei interessante. Por último, e é o que eu quero especificar para vocês, que eu caracterizo uma resenha, é a crítica. Resenha é crítica, novamente. Não existe a crítica construtiva ou crítica destrutiva. Existe crítica boa e crítica ruim. Ou seja, uma crítica que é academicamente fundamentada e a crítica que não é academicamente fundamentada. Como eu li a introdução, agora eu vou ler a conclusão para vocês, para que vocês consigam compreender melhor as características de uma resenha. Após o texto analisado, podemos observar que a obra cumpre um papel fundamental para o desenvolvimento de uma teologia pentecostal genuinamente latina. Devido ao seu caráter acadêmico, é provável que demore para ser ruminada entre a maioria dos leitores, sejam pentecostais ou não. Isso se deve ao fato de que não possuímos como fartura obras que trabalhem a questão oferecendo métodos para analisar o fenômeno pentecostal a partir da teologia, o que já não acontece com a análise das ciências das religiões. É possível que os autores sejam submetidos pelos seus leitores em sua própria constatação hermenêutica. Isso significa dizer que, da mesma forma que eles constatam a dinâmica que o leitor atribui em sua interpretação subjetiva do texto bíblico, a presente obra também sofrerá. Produzir teologia não é tarefa fácil, ainda mais uma teologia que é duplamente qualificada pelo crente como a teologia pentecostal, pois o mesmo não é só desenvolve a doutrina, mas também experimenta o êxtase. Por fim, a proposta de sistematização da hermenêutica pentecostal é interessantíssima e rigorosamente acadêmica. Deve ser respeitada pelo seu método e pela vida dos seus autores. Contudo, não pode ser considerada como uma obra definitiva, mas sim como um processo anteriormente iniciado em que pentecostais da América Latina começam a discutir academicamente a sua própria fé. Perceba que ao longo do texto nós discorremos sobre os métodos que eles utilizam, sobre a questão de uma produção teológica no contexto latino-americano, sobre a proposta hermenêutica que os autores utilizam no texto. Eles mesmos podem sofrer. É claro que se você não fez a leitura dessa obra, você pode não estar tendo uma visão mais específica do assunto. Mas no nosso caso aqui, que a gente só quer ver como se estrutura uma crítica, a parte final da conclusão de uma resenha, você consegue compreender bem o que é fazer uma crítica fundamentada, o que é fazer uma crítica de maneira inteligível, que abranja todo o contexto do autor. Beleza? Então, pessoal, essa daqui é mais uma das nossas aulas. Espero que vocês tenham compreendido bem e que as outras informações vocês podem alcançar nos nossos textos, no nosso manual, que está publicado também no nosso site. Muito obrigado a todos